Olá, graças e paz, mais uma manhã, neste quadro Café com Reflexão, mais um episódio e 4 palavrinhas para vocês. Faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe aí o seu joinha, o seu like e compartilhe com alguém. A palavra que eu quero refletir com vocês e para vocês hoje encontra-se em 1 João, primeira carta que a gente chama Carta Universal, não é? De João, capítulo 5, versículo 10, que diz: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Falei para vocês já que diz o louco no seu coração, Deus não existe, ou insensato no seu coração, Deus não existe. E esta questãozinha da existência de Deus, da possibilidade de crer na existência de Deus, no Filho de Deus, ela sempre foi alguma coisa que se questionou durante toda a história da humanidade mesmo, apesar que o início da humanidade sempre traz a possibilidade da existência de um Deus, e isto vem mesmo dos nossos ancestrais, porque tudo que nós temos hoje, do que chamamos conceito de moral, conceito de religião, conceito de sociologia, vem justamente em cima dos primeiros seres humanos que existiram na face da Terra. A gente vai pegar bem de cara mesmo Adão e Eva e os seus filhos, ainda que Caim tenha um fim trágico e posteriormente a descendência de Abel e Caim, aqueles que necessariamente adoravam a Deus e aqueles que não adoravam, mas sempre trazendo esta possibilidade de que o homem sempre traz esta ressalva do não querer crer na possibilidade da existência de um Deus. E com isto nós trabalhamos com 3 supostos tipos de ateus, e se a gente for buscar um por um necessariamente, a gente vai perceber que em cada proposta de um suposto ateu há uma possibilidade de que necessariamente ele não chega a ser um ateu, mas ele é alguém que não compreendeu de fato e de verdade a possibilidade da existência deste Deus. E aqui, como João está escrevendo ainda, crer no Filho de Deus como alguém que crê em Deus, porque se você não crê no Filho de Deus, você está fazendo Deus mentiroso. E a prática disto é propor que todas as vezes que eu me declaro ateu, eu estou fazendo Deus mentiroso. Eu não estou anulando Deus da minha vida e não estou querendo necessariamente negar a existência de Deus, mas do ponto de vista do que João está escrevendo, todas as vezes que eu proponho não crer na existência de Deus, e eu estou falando que Deus é mentiroso. E quando a gente vai trabalhar este conceito mesmo dentro da teologia, dentro da filosofia, do ateísmo, supostamente ateus, a gente trabalha com 3 possibilidades bem distintas que, à medida que você vai refinando, você vai percebendo que o ateu ele vai ficando cada vez mais rarefeito. Falei para vocês que o século XIX ele foi o século da negação de Deus, e ainda foi o século da negação da existência de Cristo, como de fato foi alguém que esteve aí na história, e a possibilidade posterior é que não tem como negar o Cristo histórico, porque a própria história tem que remontar o conceito da existência de Cristo. A Galileia vai remontar isso, então trabalha-se no Oriente Médio, vai se perceber isto. Por último, agora um contexto interessante é que arqueólogos encontraram ali na Palestina um tipo caixão guardado, como se fosse um caixote, guardado ossos, e dentro deste caixão, fora dele, estava escrito Tiago, irmão do Senhor. E aí, praticamente, a própria história já está trazendo a proposta da existência de Deus, porque este Tiago é o apóstolo, não os 12, mas que posteriormente veio aceitar a Jesus como Senhor da sua vida e se tornou
uma das três colunas de Jerusalém, não é? Que a gente trabalha em Atos dos Apóstolos, que era Tiago, Pedro e João. Mas a gente vai trabalhando isto e antes disso mesmo a gente vai encontrar o próprio Tiago e o próprio Judas, o escritor da carta também, como irmão do Senhor Jesus, mas que não cria em Jesus, na divindade de Cristo. Necessariamente olhava para Jesus como um blefe, como meramente alguém que estava tentando implantar um sistema religioso. E Jesus ele não implanta sistema religioso, senão que ele traz o Evangelho, ele prega o Evangelho, e ele propõe o Evangelho. Ele não vai contra o judaísmo, pelo judaísmo, mas ele vai contra o judeu que não sabia de fato conduzir o processo da adoração dentro do judaísmo. Em detrimento disso, ele cria um segmento de discípulos mesmo, e posteriormente no livro de Atos, por 2 vezes, estes discípulos são enquadrados como cristãos, e o mundo hoje já traz esta nomenclatura para o cristão, mas a pauta é crer ou não na existência de Deus, ou 3 tipos de supostos ateus. E o primeiro conceito de ateu que a gente vai trabalhar mesmo é aquele que a gente chama de agnóstico. O agnóstico, necessariamente, ele não está afirmando eu não creio em Deus. O agnóstico, bem trabalhado, ele não conhece a Deus. Então, o agnóstico é alguém que não foi evangelizado, o agnóstico é alguém que não teve uma revelação de Deus, é alguém que ainda não foi alcançado, né, mediante a pregação do Evangelho da Paz. O agnóstico é aquele que nunca ouviu falar ou que não conhece a Deus. E assim, irmãos, para cada um destes 3 supostos ateus, o cristão tem que ter uma abordagem totalmente lúcida, coerente e perfeita na vida deles. Por exemplo, o agnóstico, ele não conhece a Deus. Cabe a você, como cristão, apresentá-lo a ele. Cabe a você, como cristão, apresentar este Deus a este agnóstico que não conhece a Deus. E quando a gente trabalha este mesmo conceito, o segundo conceito que a gente trabalha mesmo dentro do suposto ateu é o cético. E o cético, necessariamente, quando bem traduzido, está trazendo o conceito daquele que não tem a certeza da existência de Deus. Ele não está negando a existência de Deus, ele só não tem certeza da existência de Deus. E para este, o cético, que não tem a certeza da existência de Deus, cabe a você também, como cristão, trabalhar esta certeza no coração do cético de que Deus existe. Agora, não é com fala, não é com tratados científicos, não é com propostas que tente levar aí no xeque-mate e propor, sim, Deus existe, mas é com o seu testemunho, com a sua postura, com a sua condição de vida, com a simples capacidade de você mostrar quem você era e quem você é. E se este cético é alguém que você conheceu antes do Evangelho, se ele olhar para a sua vida e perceber você como cristão transformado e regenerado, ele já começa a quebrar esta incerteza da existência de Deus. Então, o cético, ele não tem certeza da existência de Deus, então cabe você, como cristão, trabalhar esta certeza de que Deus existe. E o terceiro grupo dos supostos ateus é aquele que a gente chama mesmo de ateu. A gente vai trabalhar este ateu aqui de muitas formas, 2 ou 3 formas diferentes, mas eu quero abordar somente este conceito do ateu. O ateu traz consigo a ausência da crença de Deus. Então, assim, na palavra grega é negação, theos é Deus. Então, ateos, o ateus, não é? Aquele que não crê na presença ou na ação de Deus, ou traz consigo a ausência da crença em Deus. Então, este é o conceito do ateu mesmo. Aquele que traz consigo, olha, esta ausência, eu acho que Deus não existe,
e ponto final. E até alguns afirmam, como a gente trabalha dentro da teologia e da filosofia, como o imperativo categórico: Deus não existe. E quando você se deparar com um homem ou com uma pessoa assim, você tem que trazer a consciência de que você não pode provar a existência de Deus em laboratórios, em tubos de ensaios. Ainda falei na reflexão passada da aposta de Pascal, que já traz aí um checkmate mesmo para aqueles que não creem na existência de Deus. Mas Deus, ele não se mensura em tubos de ensaios, ele não se mensura em laboratório, porque Deus, do ponto de vista do que a Bíblia apresenta, ele é transcendente, ele transcende todas as coisas, não é? Ele é maior do que tudo, ele não se fecha, ele não se enclausura, ele não cabe dentro de um ensaio de laboratório, de um tubo e assim por diante de laboratório. E com isto, cabe a você como cristão, neste contexto, para com um ateu de fato, este que traz consigo a ausência da crença em Deus, cabe a você como cristão manifestar a glória de Deus, manifestar a face de Deus através do que você é e através do que você faz. O conceito do ateísmo também, a gente sempre vai trabalhar a possibilidade de que só é ateu quem não queira se prender de fato à moral. Porque a gente vai trabalhar dentro desta possibilidade também, e que negar a Deus, você está negando a Deus para poder abraçar a possibilidade de romper com todos os padrões morais possíveis. E quando se fala de Deus, não tem como violar uma moral, e assim, então, talvez o ateu, e assim talvez, eu não estou falando talvez meramente por uma dúvida, mas o ateu, ele sempre, na sua totalidade, não na sua plenitude, mas na sua quase totalidade, ele está negando a Deus porque também ele quer negar a moral. Mas quando você, como cristão, manifesta a glória de Deus, quando você, como cristão, manifesta a face de Deus, você, como cristão, manifesta a ação de Deus, quando você, como cristão, manifesta a própria vida de Deus, não tem como o ateu olhar para você e descrer na possibilidade da existência de um Deus. Na realidade, alguém certa vez disse que o ateu, ele não encontra Deus pela mesma razão que o bandido não encontra o policial, pois ambos estão sempre fugindo deles. O ateu de Deus, o bandido da polícia. E o confronto, ele sempre acaba sendo inevitável. Dado o momento da história da vida desta pessoa, talvez em última análise, até mesmo no leito de morte, ele vai chegar à conclusão da existência de Deus. E não trago com isto o conceito de meramente crer na existência de Deus já é trazer salvação, porque a Bíblia diz que você tem que crer e confessá-lo, não é? E compreender o seu amor e confessar o sacrifício de seu Filho por você para a sua remissão e para a sua salvação, a fim de ter vida eterna, não é? Mas assim, tem mais gente decepcionada com um círculo religioso chamado cristianismo do que de fato pessoas que se propõem como sendo ateus. Certa feita, confrontando uma pessoa que trabalhava na ONU, não é? E era adido da ONU aqui em Brasília mesmo, a gente começou a discutir sobre ateísmo, eu falando da existência de Deus, ele negando a existência de Deus. Em dado momento eu falei, na realidade você está demonstrando mais alguém que frustrou e decepcionou com o sistema e com o esquema da religiosidade ou da religião, do que necessariamente com a possibilidade da existência de Deus. E ele de início falando que sim, ele era um ateu porque ele não cria na existência de Deus. À medida que a conversa foi tomando um corpo maior, ele trouxe o conceito de que o que ele era de fato,
era alguém que estava decepcionado com o Evangelho, né? Decepcionado com o círculo religioso, decepcionado com líderes que falam em nome de Deus, mas que têm uma postura totalmente diferente. Para estes, próprio Jesus está falando que é melhor ele amarrar uma pedra de mó no pescoço, que pesa em torno de 40 quilos, era uma pedra que usava para triturar o trigo mesmo, e precipitar no fundo do mar, do que fazer um destes pequeninos escandalizar. E alguns pensam que os pequeninos falavam-se somente de crianças, mas neste conceito os pequeninos estavam falando daqueles também que não tiveram a possibilidade de ouvir a Deus, ou que a religião ou o escândalo do líder foi maior do que a possibilidade da manifestação da glória de Deus na sua vida. Então fica aí para vocês estes 3 tipos de ateus, né? O agnóstico, ele não conhece a Deus, cabe você apresentá-lo para ele. O cético não tem certeza da existência de Deus, cabe a você como cristão trazer convicção ou trabalhar esta certeza no seu coração. O ateu traz consigo a ausência da crença em Deus. Você não vai argumentar com ele do ponto de vista da existência de Deus, meramente porque isto teria que ter uma prova científica, e Deus não se enquadra dentro de tubos de ensaio de laboratório, e ele é um ser transcendente e não pode ser compreendido pela ciência. Cabe a você como cristão manifestar a glória, manifestar a face, manifestar a ação e manifestar a vida do próprio Deus na sua vida, não é? E com isto eu quero deixar aqui para vocês mais uma vez esta palavra de reflexão, trazendo para você este conceito principal do ateu, mas se pudesse dar um conselho para você, não escandalize ninguém. Sirva de exemplo para mostrar que o agnóstico pode conhecer a Deus, o cético pode ter a certeza da existência de Deus, e o ateu ele pode perceber Deus na sua vida através de tudo aquilo que Deus já vem fazendo por você e através de você. Com isto, quero deixar aí beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz, Deus vos abençoe rica e abundantemente.